Paz seja convosco. Semana passada nós fizemos uma maratona sobre santidade. Vamos retomar o estudo de Gálatas. Quero convidar você a abrir em Gálatas capítulo 2. Fazer uma breve leitura de Gálatas 2. Lembrando que em Gálatas capítulo 1 nós fizemos a introdução do nosso estudo de Gálatas e nós falamos que o apóstolo Paulo ele plantou aquela igreja, mas que aqueles que eram judaizantes, aqueles que tinham o cristianismo apenas de uma maneira superficial, eles pervertiam os ensinos que Paulo tinha deixado. E aí os Gálatas, eles facilmente, por não ter raízes, eles procuravam outros ensinos. Muitas vezes ensinos que eram muito mais fácil de assimilar do que os ensinos de Paulo. E nós falamos que aonde Paulo ia, aqueles homens iam atrás. Era como se Paulo plantasse e aqueles homens ficassem tentando desplantar o que havia sido plantado. O apóstolo Paulo inicia falando sobre... no capítulo 1, falando sobre a sua autoridade. Nós falamos que ele não defende a sua autoridade, e sim o ensino que é pregado. No capítulo 2, nós já iniciamos, nós vamos ler. Eles vão 14 anos depois que houve todo esse problema com a igreja dos Gálatas, que continuavam ainda inconstantes. Eles sobem a Jerusalém para apresentar o evangelho deles aos apóstolos, em especial a Pedro, Tiago e João, não no sentido de pedir permissão para eles, mas para que calasse a boca daqueles homens que diziam que o evangelho que Paulo pregava era um evangelho diferente, algo que até nos dias de hoje as pessoas muitas vezes falam. Gálatas capítulo 2, assim diz a palavra de Deus. 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, lembrando que Barnabé era judeu e Tito era gentio. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, Pedro, Tiago e João, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que era gentio, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, Pedro, Tiago e João, quais tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência de homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Palavra do Senhor. Apóstolo Paulo sobe a Jerusalém a partir de uma revelação. Ele provavelmente estava em oração e o Senhor falou a ele. Nós não sabemos como que foi isso, se foi uma visão, se foi uma voz, se foi um sonho, mas foi uma revelação. E ele, por obediência a isso, com certeza, antes de ele agir, de ele subir, ele teve algum tempo de confirmação. É algo importante que você tem que entender. Deus fala com você de diversas formas, mas sempre a confirmação é através da palavra. Você nunca busca uma revelação sem antes ter uma direção. Parece que é algo estranho, mas é assim.
Porque se você já não tem uma direção de oração no seu coração, o que acontece é que a decisão, a informação mais cômoda para você, você segue. Apóstolo Paulo teve essa revelação, a palavra não nos fala isso, mas com certeza houve algum tipo de atestação daquilo que ele ouviu. E aí ele vai para Jerusalém não para pedir contas, não para prestar contas, eu estou fazendo isso, não. Ele vai simplesmente para expor diante dos apóstolos e mostrar para as pessoas que o evangelho dele era o mesmo. O evangelho mesmo é o que? Cristo morreu pelos nossos pecados, nós somos carentes da glória de Deus, sem o sacrifício de Cristo nós estamos perdidos. Este é o evangelho. Se você entrar numa igreja e você ouvir um evangelho diferente desse, algo está errado. E isso é recheado de exemplos, não vou perder tempo, na internet. Se você abrir o Facebook, em grupos cristãos, você vai ver isso com muita clareza. Pessoas colocando elementos outros que não o sacrifício de Cristo. Comecei essa semana, pela graça e bondade do nosso bom Deus, nosso discipulado com a Rita, e aí ela se perdeu, foi assim, então acabamos tendo pouco tempo. Mas o primeiro processo é a gente desconstruir a figura do eu. O nosso discurso de falar eu, e você não está no centro. O ser humano, ele não é o centro de tudo. O centro de tudo, como nós já vimos em santidade, é a presença de Deus. É a santidade dele que move as coisas, move os acontecimentos. Falamos e vou falar ainda essa semana, daqui a pouco, em que a santidade de Deus levou Cristo à cruz, para que nós, pecadores, pudéssemos ter acesso a Ele. Apóstolo Paulo foi lá e expôs, mas para mostrar que ele falava o mesmo evangelho. É interessante que ele leva uma pessoa que era gentia e ele leva uma pessoa que era judia. Para aqueles homens era uma abominação. Mas mesmo nesta condição, Tito não foi obrigado a circuncidar-se. Algo que era comum e natural no meio daquelas pessoas. Para você entrar aqui, você tem que se circuncidar. Como se a circuncisão pudesse fazer com que a pessoa passasse a ser judeu ou não. É o que muitas vezes as pessoas fazem na igreja. Você entra na igreja, você tem que ter uma vestimenta. Você está com aquela vestimenta. Em vez de falar bom dia, boa tarde, boa noite, você fala paz do Senhor. Você bate palma, você louva ao Senhor, você é crente. E isso nunca foi e nunca vai ser um definidor de alguém como cristão. O cristianismo seu, ele é atestado pelo seu coração. E nós podemos ter elementos externos que apontam para que você é um cristão. Mas essas aparências externas, elas não são nada em relação à atestação do coração. Uma atestação do coração que só pode ser medida por Deus. Nós olhamos aqui no nosso grupo de pessoas, em torno de 10, 12 pessoas, 15 pessoas. Será que todos são salvos? Não, pastor, todos estão na igreja, todos estão no domingo de manhã, acordaram cedo, podiam estar dormindo, podia estar no parque, podia estar tomando uma água de coco lá no parque da cidade, e está aqui, não, estão todos crentes. Não é assim que funciona. O cristianismo nosso, ele não é medido pelas horas que nós passamos na igreja, e sim por todas as horas que nós passamos fora da igreja. Falava com Rosângela ontem, quanto tempo os nossos filhos, ou nós, passamos na presença do Senhor no sentido de igreja? 2 horas? 3 horas? 4 horas? E as outras horas? Quantas horas tem uma semana? Alguém sabe? 24 vezes 7 vezes 2, 14, sei lá, umas quase 200 horas, vai? Que seja, 150 horas. 4 horas para 150, vamos estabelecer só essa comparação. Mais de 90 e... chutando, não vou fazer conta, 95%, 98% do seu tempo, você está perante coisas do mundo. Se o seu coração não estiver firmado na palavra, não há horas da igreja que vai mudar. As crianças estão lá embaixo. Se você acha que o tempo que as crianças estão lá embaixo é o que vai definir o cristianismo delas, você está enganado. É muito mais o tempo que você passa com elas. Por isso que eu falo, pais, mães, leiam, estudem, dediquem tempo. Você, leia, dedique tempo, não fique apenas com esse tempo. Tito não foi obrigado a circuncidar-se,
nem o seu evangelho gentil foi contrariado ou sequer modificado. E nós vimos isso até o verso, fala entre o verso 6 e o verso 10. Capítulo 2, verso 3 a 5, nós vamos falar um pouco sobre essa figura de Tito. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido ou obrigado a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Todo e qualquer elemento que é introduzido no Evangelho, que não faz parte do Evangelho, ele tem uma função: te escravizar, fazer com que você fique preso a normas, doutrinas e regras que não estão pautadas nas Escrituras. E aí você entra dentro de um conceito totalmente subjetivo, porque a fé em Cristo, ela é objetiva, ela é racional. Quando você insere elementos que são subjetivos, que não são respaldados pela palavra, você fica escravo. Olha, se você não vestir desse jeito, se você não seguir dessa forma, se você não falar tal coisa, você está fora. É claro que foi uma atitude ousada de Paulo de levar Tito consigo e introduzir um gentio no quartel-general da igreja em Jerusalém. Poderia ser interpretado como um ato de provocação, e até certo ponto foi. Ele foi falar: eu estou falando isso, e eu estou mostrando aqui, olha, é para esse tipo de pessoa que eu estou falando. Essa pessoa vai inclusive dar um testemunho e vai falar, e você vai ver que o diálogo dela, o jeito de falar, o jeito de proceder dela, é de um cristão, e é isso que importa. Deus não foi com a intenção de despertar atritos que ele levou Tito a Jerusalém, mas para estabelecer a verdade do Evangelho, que gentios e judeus são aceitos por Deus nos mesmos termos, a saber, a fé em Jesus Cristo. E, portanto, todos devem ser aceitos pela igreja sem nenhuma discriminação. Qualquer pessoa que intentar, desejar servir ao Senhor, ele tem que ser aceito no meio. Se a pessoa é salva, se a pessoa é eleita, se ela vai aceitar o Evangelho ou não, é outra coisa. E aí eu retomo uma polêmica que eu gerei na quarta-feira. Quando aquele sniper ele atirou lá na cabeça do cara lá, você sentiu felicidade, alívio, tristeza? Nosso coração ele fica balançado com essas coisas. Tem uma matéria dentro da teologia que fala que é ética cristã. Até que ponto nós vamos, nós avançamos? Se entrar uma prostituta, se entrar um homossexual, se entrar uma drag queen aqui, como que você vai se portar? Será que você fica tranquilo? Ou você vai agir como se tivesse um leproso do seu lado? O cristianismo é para todas as pessoas. E esse versículo 3, 4 e 5 está falando sobre essas pessoas. Essas pessoas que estão aí fora e precisam ser alcançadas. Será que você tem dado atenção a essas pessoas, ou só o seu cristianismo é apenas entre cristãos? Essa era a questão, e na ocasião o ponto foi destacado e a verdade estabelecida. Contudo, nem mesmo Tito, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Não obstante, a vitória não foi alcançada sem luta, pois houve uma forte pressão que Paulo circuncidasse Tito. Não aparece no texto, mas com certeza aqueles homens, já viu aquelas negócio de plenária dos deputados, que o povo fica lá, entendeu? Era aquilo que estava acontecendo. Estava tendo ali a exposição do Evangelho, estavam os apóstolos, e aqueles homens estavam só ali, e aí, não vai fazer nada, e aí? Isto veio da parte dos falsos irmãos. Essas pessoas eram irmãos, isto é, cristãos nominais, mas na verdade eles não eram irmãos, eles eram falsos irmãos, judeus na realidade. Quase com toda certeza eram judaizantes. O que é um judaizante? Um judaizante é uma pessoa que quer trazer elementos do judaísmo que ficaram lá atrás, que foram abençoados naquela época, que foram pautados por Deus, estão na palavra de Deus, mas ficaram no passado. Então você não tem que resgatar. Você quer ter uma bandeira de Israel? Tenha, não tem problema nenhum não.
Bandeira bonita, representa o povo de Deus, mas não tem nada de santo naquilo. Colocar um candelabro aqui chamado menorá, com aquelas... É bonito, mas não é símbolo para mim e para você. A luz minha e sua não provém de um candelabro. A nossa luz provém de Cristo, de Jesus Cristo. Hoje estava lá no grupo da igreja um vídeo muito interessante, pode assistir. Não assisto sempre, mas eu assisti aquele. E aí a pessoa fala de um relato. Se você quiser, depois você assiste lá. Mas aí a pessoa fala assim, olha, é que nem quando o irmão dá um testemunho, é quando você vê o irmão com vitória. Eu falo, não é a vitória do irmão que me dá esperança. Porque quando chegar na segunda-feira, você estiver sentindo dor, estiver sendo perseguido, não, dessas coisas não fazem diferença nenhuma. O que nos traz esperança é a palavra de Deus. Por isso que nós temos que entender que todo culto tem que haver a leitura da palavra de Deus. O seu dia a dia tem que começar com a leitura da palavra de Deus. Mas não dá tempo, pastor. Quando você estiver no hospital, dá. Quando você estiver preso, dá. Quando tiver qualquer problema, dá. Apóstolo Paulo trata aqueles homens como intrusos, espiões. Isso pode significar que nada tinham a ver com a comunhão da igreja, ou que eram penetras na conferência particular com os apóstolos. Tem muita gente que faz o seguinte: está numa festa, e aí as pessoas estão lá tirando foto, a pessoa vai lá junto. Eu quero aparecer na foto de aniversário. O que a pessoa é? Penetra. Não faz parte daquele contexto, mas está lá. Por algum motivo, entendeu? Estou ali aparecendo. Aqueles homens... Pariu, filha? Pariu. A Bíblia de Jerusalém diz que eles eram intrusos, que se intrometeram. Seja qual for o caso, na opinião de Paulo, eles eram espiões. Eles se intrometeram com um objetivo: trazer escravidão para aqueles homens. Cristo salvou, mas você precisa do dia do sábado. Você precisa de uma veste XYZ, você tem que usar um terno, você tem que usar cabelo comprido, você não pode usar maquiagem, e aí vai longe a história. Particularmente, eles devem ter insistido que Tito fosse circuncidado. Sabemos que esta era a plataforma do partido judaizante, pois o seu slogan era: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Atos 15:1. Falando um pouco do evangelho de Paulo. Conforme já vimos, Paulo teve uma entrevista particular com os apóstolos de Jerusalém. Esses homens diante do qual ele expôs o seu evangelho, nós sabemos quem são, já falamos, é Tiago, João e Pedro. Ele chama aqueles homens de maior influência. Ele chama ele no versículo 9 de colunas. Em cada caso, Paulo faz a alusão à reputação deles, mas ele não está depreciando, porque às vezes a gente fala assim: esse aí é isso, esse aí é pastor, esse é isso. Não, ele não está fazendo isso, ele está dando o grau de importância daqueles homens que iam fazer o quê? A avaliação, dar o ok para aquilo que ele estava falando. Provavelmente a sua expressão foi influenciada pelo fato de os judaizantes exagerarem os status dos apóstolos de Jerusalém às custas dele, que é o que nós vimos no capítulo 1. No capítulo 1 ele falava assim: olha, esse Paulo aí não é tudo isso, ele não sabe tudo isso. Isso acontece demais, gente. Se você chegar numa igreja grande, 100, 200, 500, 1000 pessoas, e você chegar e falar assim: olha, esse discurso aí não está na Bíblia. Ocorreu essa fim de semana. A pessoa ela colocou lá no status dela lá uma foto de uma mesa cheia de garrafa d'água. E aí eu perguntei: o que é essas garrafas d'água? Não, é a campanha do XYZ lá, da água ungida. E eu coloquei lá: aonde está isso na Bíblia? Mas aí se a pessoa ela olhar para a igreja dela com 2.000 pessoas e olhar a nossa com 30 pessoas, ela vai falar que quem está certo. O entendimento do ser humano é: a massa, a quantidade determina se está certo ou não.
Tanto que a voz do povo... Aonde está isso, gente? Aonde está isso? Que a voz do povo é a voz de Deus. É como se Deus ele ficasse refém da voz do povo. Não é assim que funciona, é ao contrário. É a voz de Deus que é proclamada e o ser humano rejeita essa voz. Você rejeita essa voz, eu rejeito essa voz que está pautada nas Escrituras, mas nós continuamos lutando contra isso. Planos e projetos que Deus te deu, ó, e você continua enrolando, continua embaçando, como se você tivesse todo o tempo do mundo. Os jovens falam isso. Quando eu tiver na idade tal, quando eu tiver isso, quando eu tiver... Não, o tempo é agora. Você viu que a revelação que Paulo recebeu forçou ele a sair do trabalho dele dentro de uma posição possivelmente confortável no sentido de viagem, e ele vai até lá para exercer o quê? A obediência ao Senhor. As palavras de Paulo não são uma negação da autoridade apostólica deles, nem uma indicação de desrespeito. Ele simplesmente está dizendo que, embora aceite... Eu não achei meu grampeador ainda. Após aceite seu posto de apóstolos, ele não se sente... Apesar dele aceitar eles como apóstolos, ele não se sente intimidado pelas suas pessoas, como acontecia com os judaizantes. Qual foi o resultado dessa consulta? Porque ele foi lá prestar uma consulta. Ele foi lá apresentar o seu pleito. Aqui então Paulo está expondo o seu evangelho aos apóstolos de Jerusalém. Qual foi o resultado dessa reunião? Eles se opuseram? Eles complementaram? A resposta é não. Paulo menciona dois resultados, um positivo e um negativo. O resultado positivo é que aqueles homens falaram assim: joinha, perfeito, tudo certo, é isso mesmo. O que você está falando é o que nós falamos. O teu discurso é o nosso discurso. E o que você fala está pautado nas Escrituras. É realmente o que Jesus pregava. Continua trabalhando. Somente toma cuidado para você não esquecer dos pobres. Porque os pobres eles passam fome, passam necessidades. E não é só pregar o Evangelho, nós também temos uma função social, que é o que nós procedemos. Essa semana nós levamos todas essas cestas básicas para serem entregues lá, porque as pessoas têm o quê? Fome. Apesar de você estar acostumado a abrir a sua despensa e olhar lá e ver a tua despensa em que você pode escolher, eu quero comer um milho, eu quero comer um grão de bico, eu quero comer um pão, presunto e tal, a grande maioria das pessoas não tem isso. E nessa semana, graças à ação da misericórdia da sua vida, pessoas têm alimento. Este foi o ponto positivo. Aqueles homens estavam ouvindo o mesmo evangelho que Paulo pregava, era o mesmo que Pedro pregava. Mas qual que é o fator negativo? Nada acrescentaram. Aqueles homens andaram diretamente com Jesus. Aqueles homens podiam dar alguma instrução a mais. Falaram assim: olha, você está fazendo isso, mas você poderia ir por esse campo, desta forma. Porque nós sempre temos que entender que há sempre algo a aprender um com o outro. Não é eu falo e eu sei de tudo, eu como pastor da igreja eu sei tudo, não. A cada encontro, a cada conversa que eu tenho com vocês, eu aprendo. Eu sou repreendido nas minhas falhas, nos meus erros, e eu tenho que entender que eu sou um ser humano como vocês. E eu aprendo com os meus erros. Eu não tenho problema de ser chamado a atenção. É claro que ninguém gosta de ser chamado a atenção, mas o aprendizado ele é importante. E o apóstolo Paulo, ele mostra esta humildade dele falando: eles não me acrescentaram em nada. Eles não me chamaram num canto e me deram uma sugestão. Eles não falaram absolutamente nada. O resultado positivo da consulta foi que eles estenderam a destra da comunhão, pegaram na mão dele e falaram assim: nós estamos juntos. Reconheceram que eles e Paulo haviam recebido a responsabilidade de pregar o mesmo evangelho. Mas eu não entendi esse final que você falou aí, que Paulo disse que não acrescentou nada. Tudo que ele falava era o que eles falavam. Eles não ensinaram nada a ele.
Ele foi lá para apresentar o evangelho, mas ele queria aprender. Normalmente as pessoas, elas têm experiências, elas têm relacionamento com o Senhor de tal forma que elas acrescentam. Então cada um tem uma área de atuação aqui. Às vezes eu posso falar alguma coisa que está fora do âmbito, do contexto. E você, dentro da sua especialidade, dentro do teu conhecimento, você fala assim: olha, pastor, você falou isso, mas não é bem assim. É assado. A gente vê isso claramente em relação a essas postagens da Amazônia, em que você vê, por exemplo, a figura do rei da França, do presidente da França, atacando o Brasil, e aí ele fala, e aí aparece lá a foto que ele apresentaram para ele, uma foto de mais de 10 anos atrás. Então, se alguém chegar para ele e falar, teoricamente ele vai corrigir o discurso dele. Um exemplo bem bobo, mas entenda que o relacionamento interpessoal tem que gerar algum tipo de crescimento. E Paulo está dizendo, eles não falaram nada diferente do que eu conhecia. Então, mas nessa situação, só para entender, essa situação, eles eram quem? Era Pedro? Tiago e João. E eles não foram levando a palavra ou eles estavam falando de eu não sei? Eu não estou entendendo o que você está perguntando. Não, sim, porque você está dizendo que eles não apresentaram nada na vida de Paulo. Sim, tudo que Paulo falava era o que eles falavam. Então, não é o evangelho? Sim, mas ele estava pensando que ele falou assim, eles podiam ter me acrescentado alguma coisa, me repreendido em alguma coisa. Tá? Não repreenderam ele não. Alguma coisa diferente. Quando você faz algum tipo de estudo, você está aqui estudando Gálatas comigo. Você está aqui porque você quer aprender algo diferente que você já conhece. Se tudo que eu falar for o que você conhece, para que você está aqui? Então nós buscamos sempre o conhecimento espiritual. Acrescentaram apenas que desejavam que Paulo e Barnabé se lembrassem dos pobres e das igrejas, algo que ele já fazia. Apóstolo Paulo, onde ele passava, ele levantava recursos. Olha, a igreja de Roma está passando necessidade. Ó, a igreja da Laodiceia está precisando. Então ele levantava recursos, levava para as pessoas se alimentar. Então ele já preocupava, ele já cuidava das pessoas. Ou seja, não acrescentou absolutamente nada. Paulo insistia com as igrejas gentias mais ricas para que sustentassem igrejas pobres da Macedônia, da Judéia. Ele insistia porque ele via a condição dos dois. E isso é um cuidado que você tem que ter. Algo que eu falava com a Rosângela. Nem sempre você ajudar constantemente uma pessoa é bênção para a pessoa. Porque acontece que as pessoas, muitas vezes, elas acomodam. Elas acomodam. É algo que eu luto para fazer com que não aconteça na nossa igreja, dentro do nosso contexto de aconselhamento. Porque se a minha presença é o que move, você está errado? Dá uma encostadinha na porta, André, por gentileza. Liga o ventilador, por favor. As pessoas, elas se acomodam em todo campo. E quando você começa a ver essa série de programas sociais que são importantes, muitas pessoas, elas se acomodam. Pessoas se acomodam nas suas doenças. Eu estou doente, eu estou sofrendo, você tem que me ajudar, é o estilo de vida. Eu estou na igreja, mas eu sou pobrezinho de marré, então você tem que me ajudar. A gente vive isso. Espiritualmente, as pessoas, se não tomarem um tranco, às vezes, elas estacionam. Quantas vezes eu já mandei gente embora de aconselhamento? Felipe mesmo já voltou. Andou lá 40 quilômetros, chegou, você fez as tarefas? Não, tchau. Pô, pastor, não. Tem que despertar. E essa medida é uma medida do Espírito. Às vezes eu sou repreendido pela Rosângela, ela fala assim, poxa, você foi muito duro nessa linha, foi fazer isso aqui. Eu falei, não, mas eu orei para fazer isso. Eu não fiz de qualquer jeito. Sou passível de erro? Sou. Mas a gente tem que entender que as pessoas, elas acomodam. Nem sempre esse deixar rolar. Mas Paulo olhava as situações e ele promovia a ajuda daqueles que são pobres. Examinando de novo o primeiro parágrafo de Gálatas 2, aprendemos que na sua segunda visita a Jerusalém, Paulo encontrou-se com dois grupos de homens. Primeiro, os apóstolos, em especial Pedro, Tiago e João. Segundo grupo, os judaizantes. Conclusão:
Algumas pessoas já devem ficar impacientes, e quando a gente fica repetindo o ensinamento, a pessoa começa a ficar impaciente. Ele não vai andar, ele não vai caminhar. Para elas, tudo isso talvez não passe de um complicado amontoado de palavras. Uma visita de Paulo a Jerusalém no primeiro século, a questão de Tito ser ou não circuncidado, uma consulta entre Paulo e os apóstolos, tudo isso parece muito distante do século XX, mas não é verdade. Essas situações que nós estamos relatando aqui da igreja de Gálatas, é uma situação que você tem que entender e aplicar na sua vida. O que é que tem tomado o teu tempo? O que é que tem gerado no teu coração? A palavra de Deus, nada? Você está tranquilo, não muda nada, você continua o mesmo. Precisa pegar ela um minutinho, ou descer ou ir lá fora, dar uma andadinha para que ela acalme, porque senão ela vai continuar agitada. Pelo menos 2 princípios na visita de Paulo podem ser aplicados e ser observados. Primeiro, a verdade do Evangelho é única e imutável. O apóstolo Paulo não está apenas contando uma historinha, um caso. Ele está dizendo que a verdade do Evangelho é única e imutável. É o que nós temos que viver, é o que nós temos que buscar e viver. Vimos ao considerarmos Gálatas capítulo 1, versos de 6 a 10, que existe apenas um único Evangelho. Então não há, se você está ouvindo o Evangelho e você ouve outra coisa, aquilo não é Evangelho. O Evangelho verdadeiro, ele não permite um monte de coisas. E mais do que um conjunto de podes e não podes, é uma fidelidade a um Deus que é santo. Uma vida de adultério não reputa um cristianismo. Uma vida de mentira não reputa um cristianismo. Uma vida de falta de responsabilidade não reputa um cristianismo. Porque o Evangelho, ele é único e ele é imutável. É sempre olhar para a figura de Cristo. Ele é a referência. É uma referência que você tem que buscar. Você nunca vai ser igual a Ele, mas é uma referência que você tem que buscar. Está na moda em alguns setores falar o Evangelho de Paulo, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de João, como se fossem totalmente diferentes uns dos outros. Há pessoas que se referem ao Evangelho de Paulo como se fosse uma marca distinta no cristianismo, ou até mesmo uma religião totalmente diferente. E às vezes há quem coloque Paulo e Tiago um contra o outro como se eles se contradizessem. Você vê, por exemplo, a carta de Tiago, que ele fala, é obras, é fé, parece que é uma discussão entre os apóstolos, não é simplesmente uma apresentação de um ponto doutrinário. Tudo isso é um erro. Os apóstolos de Jesus não se contradizem, porque quem inspirou todos eles? O Espírito Santo. Não há como haver contradição se quem inspira é o mesmo. Alguns eu já falei, outros talvez não lembrem disso, mas Paulo usa muito essa figura, Pedro usou, os profetas do Antigo Testamento usavam. Era uma figura de um homem que era chamado de amanuense, era um copista. Era um homem que tinha facilidade na escrita, e aí ele ficava, o profeta, o homem de Deus falando, e ele só... Se você for ler, se algum dia você tiver a afinidade ou conhecimento com a língua grega, e você pegar 1 Pedro e 2 Pedro, parece que é escrito por 2 pessoas diferentes. Porque quem escreveu foi Pedro, e Pedro era ruim de grego. Você vê no português a diferença. Quando você pega a segunda parte, a segunda carta, você vê um grego perfeito. Eu estou fazendo a revisão de um livro que fala sobre Paulo e as suas cartas paulinas. E as primeiras 20 páginas do livro eu tive uma dificuldade tremenda, porque não tinha sentido as coisas que ele falava. A frase não tinha sentido, faltava concordância, não estava falando, eu tinha que mudar parágrafos. Eu ousava mudar parágrafos, ligava para o dono do trabalho e falava assim, olha, eu vou mudar isso porque está errado. O cara está falando uma coisa que não tem sentido, não pode mudar. Passou da página 20, 30, parece que é outra pessoa que escreveu. Eu leio parágrafos e parágrafos sem mudar nada. Faço correção gramatical, mas não muda. Haviam pessoas que escreviam por esses homens. Nem sei porque eu falei isso. Há também diferenças de ênfase, porque foram chamados para diferentes esferas e pregaram, olhem bem, tá? Esse contexto dos apóstolos, eles falarem diferente, é porque eles foram separados para grupos de pessoas diferentes.
Então, tenho falado para as pessoas discipuladas, Mateus, ele é um livro que ele é escrito especificamente ou especialmente para os judeus. Não é que você não pode ler, mas há elementos dentro daqueles textos que fazem com que o judeu entenda. Fazem com que o judeu entenda melhor do que entender o evangelho de Marcos ou de Lucas. Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para os romanos, os cristãos que moravam em Roma. Lucas foi escrito para os gentios, em especial para o evangelho para os gregos. E quando você vê gregos, não necessariamente era na nacionalidade grega. Muitas vezes, quando se fala gregos, ele está querendo dizer o quê? O gentil em geral, porque naquela época o povo grego estava em destaque. Então, quando falava de alguém que não era judeu, falava é grego. João, para os novos convertidos e pessoas que ainda não se tornaram cristãs. Por que eu estou falando de Evangelho de João à noite? Para solidificar o teu cristianismo. Porque muita coisa do que eu falo dentro do Evangelho de João você ainda não conhece. O Evangelho de João, ele é base para o cristianismo. 2 livros são base, João e Romanos. E eu estou decidindo se ainda vou avançar para Romanos, mas eu não sei se a igreja ela segura, se aguenta, porque nós estamos há mais de 2 anos, acho que quase 3 anos trabalhando dentro de João, entendeu? E Romanos ele é muito mais denso. Talvez eu opte por uma carta menor. Os evangelhos, eles se completam, eles não são diferentes. Há um único evangelho, há uma única fé, há apenas um corpo, há apenas um ensino. E assim continua sendo até hoje. Se há um único evangelho no Novo Testamento, há também um único evangelho para a igreja. Não, esse evangelho aqui nessa igreja é diferente, não pode ser. O evangelho não mudou com o passar dos séculos, seja pregado a jovens ou velhos. Pastor, por que tem escola dominical? Separada. Porque é um tempo de ensino. Tempo de ensino. Culto noturno. Não existe referência em nenhum texto bíblico de Gênesis Apocalipse. Não há referência em nenhum texto da igreja primitiva em que as crianças elas têm um cultinho. Elas precisam de uma linguagem diferente. Isso não acontece. Hoje eu esqueci de avisar. Você precisa desligar o seu celular, precisa colocar no vibracal. Paulo e Pedro tiveram comissionamentos diferentes, mas a mensagem era uma só. Primeiro, há um evangelho apenas. Segundo, a verdade do evangelho deve ser mantida a qualquer custo, responsabilidade sua. Quando o evangelho ele estiver em voga num assunto, cabe a você estar sempre pronto e preparado para dar razão da sua fé, com muito temor e tremor àqueles que perguntam. Não é para você entrar em discussão, não é para você entrar em debate, para mostrar que você sabe mais, olha, eu li mais, eu tenho referências melhores. Não é esse o objetivo. O objetivo é mostrar para as pessoas que esse evangelho que é único, ele continua tendo validade. No meu comentário do vídeo eu falei assim, o testemunho ele tem validade limitada, mas o testemunho bíblico ele tem validade ilimitada, não perece, não estraga. Essa combinação de brandura e força está clara nas palavras de Lutero, um dos reformadores que eu transcrevi na íntegra para ler para você. E Lutero, ele fala sobre esta importância da manutenção do evangelho. Ele diz assim, que esta seja então a conclusão de tudo, que nós podemos sofrer a perda de nossos bens, nossa reputação, nossa vida e tudo que temos. A sua vida não vale nada. Mas o evangelho, a nossa fé em Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo, jamais permitiremos que sejam arrebatadas. E maldita seja aquela humildade que avilta e se submete nessas questões.
toda vez que você abaixa a cabeça, o Lutero está falando assim: maldito seja essa situação em que você abaixa a cabeça. E que todo cristão seja orgulhoso nesse aspecto, não condescendendo quando se tratar de negar a Cristo. Portanto, se Deus me ajudar, porque nós não conseguimos fazer as coisas por nossa conta, porque se Deus me ajudar, a minha cabeça será mais dura que a cabeça de todos os outros homens. Seja cabeça dura. Em que aspecto? Defesa do Evangelho para você. Não queira impor nada a pessoas. É assim que eu ajo. Você quer fazer, quer caminhar, quer aprender, vamos junto. Não quer? Siga o seu caminho. É o que ele está falando. Portanto, se Deus me ajudar, a minha cabeça será mais dura que a cabeça de outros homens. Nesse ponto eu assumo o título de cabeça dura. Esse homem escreveu isso há mais de 300 anos. E não cedo a ninguém. Sim, eu me alegro de todo o meu coração em me mostrar neste ponto rebelde e obstinado. Eu não mudo. Não é que você não mude as verdades do Evangelho, é que você não negocia. Nós vivemos em constante mudança. Era o que Paulo falou: não me acrescentaram em nada, porque se alguém tivesse falado para Paulo: ó Paulo, esse caminho que você está seguindo é um caminho errado, e mostrasse para ele biblicamente que aquilo é verdadeiro, beleza. O problema é que essas coisas não aparecem aonde? Nas Escrituras. São coisas que nascem de pensamentos humanos, como aquele monte de água mineral lá, falando da água ungida. Onde está nas Escrituras? É só isso que eu quero saber. Me ensina. Nós temos que aprender com pessoas que sabem mais que a gente, em alguma área. E mesmo que seja uma pessoa pequenininha, como o Daniel, ou uma pessoa idosa como o irmão Cláudio, todos nós temos algo a oferecer. E nós temos que estar prontos a mudar o nosso jeito de ser, desde que não seja contrário às Escrituras. E aqui eu confesso que serei sempre intrépido e inflexível. A ninguém cederei uma polegada. O amor cede, pois ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas a fé não cede em nada. Agora, no que se refere à fé, devemos ser invencíveis e, se possíveis, mais duro que o diamante. Mas no tocante ao amor, devemos ser meigos, flexíveis, mais flexíveis do que a cana ou a folha que é sacudida pelo vento, prontos a nos submeter em tudo. Lutero fala: a minha fé, ela é alicerçada em algo que não se move, mas se eu tiver que me vender para que você seja salvo, eu faço. A minha vida é nada, mas a minha fé, ela é tudo. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Teu amor é tremendo, Deus. Nós não merecemos, nós não temos condição, mas o Senhor, Pai querido, é aquele que nos constrange. O Senhor é aquele que nos alcança. E nós queremos, Pai querido, como Lutero, desenvolver uma fé inabalável, como Paulo desenvolver uma fé inabalável, estando satisfeitos, Pai querido, tendo riqueza e tendo pobreza, tendo o que comer e o que não comer, porque uma certeza nós temos, que o nosso Senhor, Ele é capaz de guardar o nosso depósito, a nossa confiança, a nossa fé, até o dia do Senhor e no retorno do Senhor Jesus. Pai querido, nos dá perseverança, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, é o que te pedimos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.